noite a todos, sejamos bem-vindos a mais uma reunião, que a paz de Jesus possa nos envolver, que possamos ser cobertos por suas bênçãos, que ao final da reunião nós possamos seguir para os nossos lares com as energias renovadas, com as esperanças renovadas em um porvir cada vez melhor. A inspiração para a nossa conversa da noite vem de Leon Denis. Ele que viveu entre os anos de 1846 a 1927 e presenciou o florescer da doutrina espírita pelas mãos de Allan Kardec. Leon Denis, que é considerado o apóstolo do espiritismo, porque teve condições, de logo após o desencarne de Kardec, levar adiante as luzes da doutrina espírita, até que viesse no Brasil a Kardec reencarnado como Chico Xavier. Nós podemos dizer seguramente que Leon Denis é quem melhor abordou o aspecto filosófico da doutrina espírita. As suas obras, embora de leitura bastante acessível, traz para nós temas de ordem extremamente complexa, relacionadas ao nosso íntimo, ao nosso ser, temas de fato filosóficos. E ele nos legou verdadeiras obras-primas, como, por exemplo, os livros Depois da Morte, que inclusive esse livro fez com que Eurípides Barçanufo se convertesse à doutrina espírita, e também a obra, e também outras obras que fazem a gente pensar a respeito do nosso íntimo, da construção do nosso ser. E uma outra obra que é utilizada como pano de fundo da nossa conversa de hoje é a obra chamada O Porquê da Vida. Trata-se de um pequeno livro em extensão. É um livro apenas com 9 capítulos curtos, mas de uma profundidade imensa. Dizem que os perfumes com fragrância mais marcante estão nos pequenos frascos. Então a gente pode dizer que esse pequeno livro em extensão traz para nós conhecimentos de fato muito marcantes. Se a gente tiver condições de parar para analisar esse livro, para lê-lo com tranquilidade, de maneira detida, tentando captar o pensamento que o Leon Denis está construindo em cada um dos capítulos, nós encontramos ali elementos suficientes para que nós possamos pensar a respeito do sentido das nossas vidas. Podemos pensar que uma obra que foi editada em sua primeira edição no ano de 1885 possa estar obsoleta ou não tenha condições de nos trazer alguma informação de relevante para os dias atuais. Mas esse pensamento seria um ledo engano. O livro O Porquê da Vida é extremamente atual e diz respeito àquilo que nós vivenciamos nos dias de hoje. Talvez porque, lá em 1885, ou no decorrer do século XIX, estávamos nós reencarnados em outro corpo, em outra experiência, e talvez não tenhamos condições de ter aprendido completamente as lições que tínhamos de aprender, então agora as lições de outrora continuam sendo atuais. E para destacar essa questão, eu trouxe um pequeno trecho do livro em que o Leon Denis externa uma preocupação em relação à sociedade moderna do século XIX. Olha o que diz Leon Denis comentando sobre as preocupações dele na época. Qualquer observador refletido não desconhecerá que a sociedade moderna atravessa uma crise temerosa. Que crise temerosa é essa? Era uma profunda decomposição que corroía surdamente. É o amor do lucro, o desejo dos gozos, tornam-se dia por mais dia mais aguçados, mais ardentes. Deseja-se possuir a todo custo. Então, olha a realidade que o Leon Denis encontrava no século XIX, a realidade que o fez refletir sobre o sentido da vida naquela época, tem
talvez tudo a ver com aquilo que nós vivenciamos nos dias de hoje. Ainda problemas relacionados à nossa dificuldade de entender a interação com a matéria, a nossa falta de maturidade de gerenciar os aspectos da matéria, a nossa falta de sabedoria ainda para lidar com os recursos que nos chegam no campo material. Então podemos dizer com segurança que Leon Denis está falando para os reencarnados do século XXI. E nessa fantástica obra O Porquê da Vida, Leon Denis nos convida a refletir a respeito do que nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Inclusive, esse é o subtítulo da obra. Talvez, ao longo de nossas vidas, essa reflexão nos assaltou, chegou até nós. Em algum momento, nós acabamos por pensar, por refletir a respeito de qual é o sentido da nossa vida. Por que nós estamos aqui? São tantas angústias, são tantos esforços empreendidos nessa vida material, também são tantas esperanças, que nós nos perguntamos, afinal, o porquê de tudo isso aqui, né? É natural que seja assim. Afinal, nós estamos numa condição de raciocinar a respeito da nossa individualidade. Agora, por que é importante nós nos perguntarmos a respeito do sentido da vida? Nos parece que há importância, né, que é relevante esta pergunta, justamente para que nós possamos analisar qual que é a resposta que nós temos a respeito dos valores que nós cultivamos em nossa vida. O que há de importante em nossa vida? Quais os valores que dão sentido à nossa vida? Por isso que acaba sendo muito importante nós refletirmos a respeito dessa questão. E nós não podemos perder de vista que no mundo atual nós somos incentivados, convidados a nutrir valores que estão muito mais relacionados à matéria. Como, por exemplo, o imediatismo, um consumo exagerado e sem muito critério, um convite à sensualização, à estimulação das sensações em detrimento dos sentimentos. Esse é o contexto que, no geral, nós estamos envolvidos e que nós temos de interagir nessa nossa experiência reencarnatória. E diante de tudo isso, nós acabamos por nutrir experiências que se mostram efêmeras, transitórias, muitas vezes passageiras em nossas vidas, que não agregam à nossa vida espiritual. Justamente porque há essa ode ao prazer imediato e ao esquecimento do sofrimento, né? Aliás, nós procuramos ser incentivados a negar o sofrimento a qualquer custo. A coletividade nos convida a nos apresentarmos como sendo fortes, como sendo felizes, como não tendo nenhum tipo de problemas, ainda que o nosso mundo íntimo esteja arruinado pelas dores e pelas angústias que naturalmente surgem em nossos caminhos e que servem justamente para que nós possamos reequilibrar o nosso espírito e nos harmonizar com a lei de Deus. Porque nós procuramos, muitas vezes, negar ou se afastar dos problemas, acabamos por perder oportunidades salutares, importantes, de, por meio deles, fazer com que nós atuemos no trabalho no bem, para que nós cultivemos a esperança, a oração, e acabamos, por assim dizer, criando um mundo interior um tanto quanto fragilizado, que acaba se vitimizando diante de um mundo que entende que a felicidade está no aqui e no agora, quando, na verdade, todos nós estamos realizando o nosso processo de construção evolutiva e o aqui e agora é apenas uma etapa. E todas essas circunstâncias que fazem com que nós acabemos por ignorar os problemas ou então
procurar não sofrer por eles ou procurar evitar esses problemas em detrimento de uma vida mais baseada na matéria, faz com que nós também criemos uma grande dificuldade de lidar com essas angústias e esses problemas quando eles chegam às nossas vidas. É claro que, de forma alguma, estamos aqui fazendo uma apologia à procura do problema. Não somos sadomasoquistas, não é isso. A questão é que nos falta, muitas vezes, a maturidade de entender qual o sentido do problema, qual o sentido da dificuldade na nossa vida. Justamente porque nós nos apegamos, ou melhor dizendo, somos incentivados a nos apegar somente àquilo de bom que a matéria pode nos proporcionar e esquecemos das lições salutares que ela vem nos trazer em razão da oportunidade reencarnatória que nós tivemos. A matéria é muito, mas muito importante na nossa reencarnação. Só que a questão é, a matéria ela não vai resolver os nossos problemas, não vai nos amparar nos momentos de grandes provações. A matéria é um instrumento que o nosso espírito utiliza para que seja possível atingir um grau de evolução maior, para que, uma vez que as faculdades do nosso espírito estejam limitadas, circunscritas a um campo, nós possamos fazer com que ele evolua em outros aspectos que ainda não foi possível obter a evolução. Nesse sentido, a matéria é fundamental para a evolução espiritual. Só que nós não podemos atribuir à matéria um valor superior ao que ela tem, porque nos momentos das grandes provas, ela não vai resolver os nossos problemas. Eu me recordo que no momento em que nós estávamos no auge da pandemia de Covid, em que faltavam leitos para atender pessoas que precisavam de atendimento emergencial, eu vi uma entrevista de um senhor que dizia que tinha patrimônio suficiente para construir 2 hospitais. Só que naquele momento ele não tinha condição de encontrar um leito para a mãe dele. Então isso é uma prova de que aquela situação chegou na vida dele para mostrar qual é um certo sentido da vida, né? Para mostrar que toda a evolução material obtida não era suficiente para resolver um problema naquele momento de provação. Então, esse é o desafio que nós, na nossa trajetória evolutiva, na nossa travessia diante da vida, nós temos esse desafio para enfrentar. Como nós vamos nos relacionar com a matéria? Nós já vamos ter a sabedoria suficiente para ter condições de entender que a matéria é esse mero instrumento para a evolução espiritual, ou ainda a gente vai se ligar a experiências relacionadas à matéria que fazem com que nós construamos ou percamos a nossa energia, o nosso tempo em questões que não vão refletir em benefício do nosso espírito. Esse é o grande desafio. Só que esse é um desafio muito complexo da gente superar. Seja porque nós estamos ainda na infância espiritual, no caminho da evolução, a gente pode considerar que estamos ainda na infância. E durante a infância, obviamente, a gente quer que os outros resolvam o nosso problema, a gente quer que as nossas necessidades materiais sejam resolvidas e de maneira imediata, né? Como eu tenho um filho de 2 anos, eu sei que não dá para esperar para fazer alguma coisa, é agora, porque ele não consegue esperar. Então, diante dessa fase da evolução espiritual que nós estamos, é natural que nós queiramos nos apegar naquela parte boa da matéria. E é natural que seja assim. Porque, vejamos a dificuldade. Hoje, nós estamos aqui vivenciando toda essa experiência material em que nós temos uma série de obrigações a serem satisfeitas. Uma série de boletos chegando. Então, é necessário cuidar deles, é necessário cuidar dessas questões. Nós estamos vivenciando situações que nos trazem dores, angústias, ansiedades, provações, e nós precisamos resolvê-la para nos afastar desse sentimento. Nós vivenciamos situações com outros irmãos que, infelizmente, por falta de esclarecimento, queiram nos prejudicar, e nós temos que ser prudentes, nós precisamos estar atentos. Então, diante de tantas demandas que o mundo material nos dá, meu Deus do céu, está muito distante ficar pensando na evolução espiritual.
Pelo menos muitas vezes eu penso assim, o espírito pode esperar para depois, eu preciso resolver isso aqui agora. Né? Então a gente tem essa distância entre aquilo que está acontecendo agora e a nossa dificuldade de antever que os nossos atos de agora vão refletir num resultado para depois. E como nós ainda somos mais imediatistas, fica complicado a gente colocar na balança e renunciar a alguma coisa agora pensando numa evolução espiritual depois, que, muito embora a gente acredite que venha, mas está tão distante, parece, e obviamente nós queremos que a reencarnação dure o máximo possível, então a gente quer retornar ao plano espiritual o mais tarde possível, então deixar para depois a gente vai resolver nossas questões. E num livro muito interessante, psicografado por Chico Xavier, o livro Boa Nova, nós temos o capítulo 8, chamado Bom Ânimo, que fala um pouquinho do que nós estamos conversando aqui. Fala do diálogo entre Jesus e Bartolomeu. Humberto de Campos descreve Bartolomeu como o discípulo mais aplicado de Jesus, mas ao mesmo tempo ele trazia em si um semblante um tanto quanto triste, melancólico. Porque Bartolomeu, embora tivesse uma esperança muito grande na Boa Nova, no progresso espiritual, ele estava muito chateado e descontente com o que ele via naquele momento, como os homens e mulheres contemporâneos se comportavam. Então aquilo trazia para ele uma certa tristeza, uma certa melancolia. E ele externou isso para Jesus. E Jesus explicou para ele que era necessário ter ânimo, que todos, sem exceção, encontrarão o caminho da verdade. E aí Bartolomeu fez a seguinte pergunta: e quando as questões chegam como adversidades na nossa vida? Quando os negócios do mundo nos parecem perturbador, nos parecem difícil de ser resolvido, né? O que a gente faz? Aí Jesus respondeu para ele assim: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Respondeu questionando: será a aventura que se efetua a peso de ouro, muita vez amordaçando-se o coração e a consciência, para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho? Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que a arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Então, Jesus quis mostrar para Bartolomeu que todas essas adversidades, elas realmente não chegam para nós porque nós estamos aqui apenas para gozar das facilidades da matéria. É justamente porque nós estamos construindo o nosso caminho evolutivo que as adversidades, os problemas chegam para que nós possamos, por meio da nossa inteligência, da nossa esperança, da nossa fé, da ajuda dos irmãos espirituais, superar aquela questão e fazer com que esse progresso, esse sim, seja contabilizado na economia do espírito. De nada adianta nós nos inquietarmos pela posse do ouro, se o ouro ficará todo aqui. Mas nós podemos utilizar o trabalho digno para edificar uma obra que contribua com a coletividade. Então, nesse sentido que Jesus está mostrando para Bartolomeu, que as adversidades chegam justamente para que nós possamos encontrar as soluções necessárias, e essas soluções farão com que o nosso espírito progrida se nós soubermos aproveitar essas oportunidades que surgem. Agora, o Leon Denis, no Porquê da Vida, lá no capítulo 7, capítulo chamado Alvo Supremo, ele nos traz aqui uma dica, talvez, uma sugestão de como nós podemos, então, encontrar o sentido da nossa vida. Então, ele diz lá que todos nós precisamos, na verdade, ter um alvo, ter uma meta, ter um objetivo, ter, enfim, um propósito que faça com que a nossa vida passe a ter algum tipo de sentido. Porque se nós galgarmos a experiência na matéria apenas buscando o êxito que a matéria pode proporcionar, apenas buscando o êxito relacionados às questões que ficarão no plano da matéria quando nós partirmos,
isso em algum momento vai nos gerar um grande vazio existencial. Nós podemos até analisar a nossa própria vida. Talvez tenha acontecido com muitos ou todos aqui uma situação em que talvez nós almejássemos uma certa conquista de ordem material, independentemente de qual seja, uma casa, um carro, um emprego, alguma situação, uma viagem, alguma questão que nos era muito cara, que nós gostaríamos muito. A gente trabalha, conquista, consegue. Nós merecemos, nós podemos usufruir daquilo, porque nós conquistamos de maneira honesta. Mas não parece que depois fica uma sensação de vazio, e agora? Qual que é o próximo? Acabei de adquirir um carro, tudo bem, mas agora já vou pensar no próximo um pouco melhor. Adquiri uma viagem, agora quero uma mais longe. Adquiri uma casa, agora quero uma outra maior. Então, parece que nós vivemos uma situação em que estamos com uma cenoura na nossa frente, uma corrida louca, em que a linha de chegada nunca chega, que o ponto final nunca chega. A impressão que nos dá é que a vida de hoje nos leva a pensar assim. Então, o que diz o Leon Denis é que nós precisamos sim viver essa vida material porque ela é necessária, precisamos satisfazer as nossas necessidades materiais, mas é necessário que nós construamos alguns propósitos que façam com que nós possamos levá-los para o nosso espírito quando desencarnarmos, para que nós possamos também ver um sentido nessa vida corrida, né? E que nós tenhamos um outro alvo, diferente daquele que se restrinja somente a realizar o pagamento das contas, a realizar as burocracias, a formalizar uma vida que seja um tanto quanto fria e vazia, sem sabor e sem sentido, né? E a partir do momento que nós temos esse alvo, esse propósito, até mesmo os problemas, embora graves, embora difíceis, eles passam parece que eles têm uma solução mais esperançosa ou mais esperançada. Por quê? A partir do momento que eu tenho um propósito e um problema surge, eu começo a não mais focar só nesse problema, mas eu estou olhando adiante, eu estou olhando naquele propósito. Eu sei que esse problema é só um obstáculo que eu vou superar, mas aquele propósito eu vou atingir. Então, se nós temos propósito, se nós temos fé na vida, uma doença pode vir, mas a gente vai ter força, uma força maior para encará-la, porque nós temos uma motivação, porque nós queremos viver, porque nós queremos atingir aquele propósito. Se uma situação de dificuldade financeira chega, se alguma adversidade chega, a gente vai querer superar, porque nós queremos atingir aquele propósito, nós temos um sentido, a gente não vai se entregar. Então a nossa mentalidade muda quando a gente tem uma razão de viver. E quando essa razão de viver se baseia em algo que diz respeito ao espírito, que não diz respeito somente à matéria, aí essa razão ela é sustentável ao longo do tempo. Ela não é pueril, ela não é efêmera, ela não é passageira. Então, por isso que Leon Denis nos convida a nutrir esses propósitos de vida, que cada um, obviamente, no seu mundo íntimo vai eleger, para que a vida tenha um sentido, para que a gente não passe como burocratas durante esta reencarnação, apenas pulando etapas, para que a gente realmente faça com que a nossa vida tenha algum sentido, e ela pode ter sentido em qualquer fase da nossa vida, em qualquer momento. A gente pode entregar esses novos sentidos à nossa existência. Por isso que o Leon Denis nos convida aqui, ou nos dá ou nos faz uma advertência, dizendo para nós que a vida é curta. É claro que a vida, na experiência reencarnatória, ela é muito curta. De repente a gente abriu os olhos, já passou aí metade, passou quase toda a vida. Claro que na eternidade, ou na imortalidade, teremos outras oportunidades, mas a gente tem que pensar na oportunidade de agora. Agora a vida é curta. Por isso, Leon Denis diz para nós, esforça-te, pois por conquistar, enquanto podes, aquilo que vieste aqui realizar, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu espírito partir dessa terra mais puro do que quando nela entrou. Roga por nós, o Leon Denis, pensa que a terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. Corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça a tua vontade. Eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu.
Então, Leon Denis nos faz esse alerta, esse pedido para que nós valorizemos essa oportunidade reencarnatória, para que nós busquemos um sentido para nossas vidas, porque só depende do nosso esforço, só depende de nós, e as adversidades e os problemas não são obstáculos para que nós construamos um propósito que faça sentido para nós. E Castro Alves, no livro Parnaso de Além Túmulo, nos traz um poema chamado Marchemos. Muito interessante esse poema, extraí aqui pequenos fragmentos dele, nos pontos que realmente nos convida a encontrar um sentido para as nossas vidas. Diz assim: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma preza, forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente ao seu amor, o universo é o seu altar. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para a frente caminha, o amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. Que Jesus possa nos proteger, nos amparar e que Deus nos dê força para que nós possamos encontrar as respostas aos porquês de nossas vidas. Vamos para a segunda parte. Gente, a gente agradece a presença de todos. Olha, mudou o tempo, vocês viram? Esvaziou o salão. Aí sempre lembro da minha mãe, ela falava: Nourinho, chuva não quebra osso. Então aquele que tem vontade, realmente ele supera qualquer coisa, independente daquilo que nós sentimos, daquilo que nós estamos passando, nós vamos superar porque nós estamos buscando. E com Jesus, na certeza, nós vamos alcançar o nosso objetivo, a nossa paz, a nossa tranquilidade espiritual. Que Jesus nos abençoe, nos proteja. Então está encerrado, gente. Muito obrigado.